Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só
eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui neste momento para estudar a Palavra de Deus. É uma alegria estar juntos com vocês. Estaremos realizando uma série sobre fidelidade, um tema tão importante para entendermos do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus. E você é o nosso convidado especial. Estaremos aqui numa série de 3 mensagens. Estaremos estudando a Bíblia e falaremos um pouquinho sobre fidelidade quando tudo vai bem. Também iremos falar um pouquinho sobre fidelidade até quando tudo vai mal. E também vamos falar um pouco sobre fidelidade na família. Mas para começarmos então a mensagem dessa noite, uma mensagem especial, vamos então estudar fidelidade até quando tudo vai bem. Muitos imaginam que quando as coisas vão bem, nós temos dificuldade em ser fiéis. Mas será que é isso que a Bíblia nos apresenta? Será que pessoas que passaram por momentos de fartura tiveram dificuldade em ser fiéis, em serem fiéis? Bem, você é o nosso convidado especial para esse estudo e eu convido a fechar os seus olhos aí onde você está e vamos pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, neste momento estaremos estudando a Tua Palavra e queremos ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração, venha nos ensinar e com o poder do Espírito Santo nos transformar. Abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando neste momento. Isto lhe pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Pois bem, abra sua Bíblia lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o capítulo 45, versículo 5. Para contextualizar o texto e para que você possa entender, essa é uma história de José. Você se lembra, José, filho de Jacó, é um dentre os 11 irmãos, um total de 12 filhos de Jacó. Ele era o filho predileto, era o filho querido de Jacó, a quem ele tratava com tanto amor, com tanto carinho, que levantou ciúmes, inimizade com seus irmãos e também fez com que ele fosse vendido como escravo. E foi nesse contexto então que José chegou ao Egito. E lá no Egito, a Bíblia Sagrada nos diz em todos os momentos que Deus esteve com José. Tudo aquilo que José tocava prosperava. Deus abençoou José tanto na casa do seu senhor Potifar, quanto Deus também abençoou José na prisão. E da prisão nós conhecemos muito bem a história. José foi levado para o palácio, para estar ali com o faraó, para administrar. Lembrando você que o faraó ele teve um sonho, e naquele sonho então ele sonhou com 7 espigas de milho mirradas, fraquinhas, que devoravam e destruíam as 7 espigas de milho com farturas grandes. E a mesma coisa com 7 vacas magras, que também atacavam e devoravam as 7 vacas fortes. E esse sonho incomodou o faraó. E ele chamou os seus magos, os seus sábios, para que pudessem então interpretar o sonho. E ninguém sabia. Foi então quando se lembraram de José, o homem do Senhor. E ele foi convidado então para explicar o sonho ao faraó. Ele revelou, ele disse que o Senhor estava antecipando que haveriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, 7 anos de seca. E ele deu a sugestão, como um bom administrador, um bom filho de Deus, ele disse ao faraó: no período de fartura, nesses 7 anos de fartura, economize tudo aquilo que for possível, guarde em celeiros, para que quando vier o tempo de crise, então possamos ter o alimento. O faraó ficou impressionado com José, com sua sabedoria, com a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, em poder revelar aquilo que ninguém havia revelado. Então o faraó colocou José como governador sobre o Egito. E o texto que nós vamos ler neste momento fala exatamente sobre isso. Gênesis capítulo 45, o versículo 5. Você é o nosso convidado e na Nova Versão Internacional o texto nos diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Quando chegou o momento de seca, quando chegou o momento de miséria em toda a terra, as pessoas iam até o Egito para buscar mantimento.
Foi nessas circunstâncias que os irmãos de José, os mesmos que o venderam como escravo para o Egito, os mesmos que o jogaram no fundo de um poço, os mesmos que o traíram a sua confiança, os mesmos que mentiram para o pai dizendo que José havia morrido, foram aqueles que foram agora buscar alimento lá no Egito. Quando chegaram lá, se encontraram com José. Primeiramente, eles não o reconheceram, mas José reconheceu seus irmãos. E a história bíblica ela é cheia de detalhes, com muitas lições, mas eu gostaria de deparar com vocês neste momento específico. Depois do encontro, então, de José com seus irmãos, ele pede para que os irmãos voltem para a terra do pai, para Canaã, levassem mantimento e trouxessem o filho mais novo. E foi nesse contexto, então, que eles voltam. Quando José se apresenta para eles como seu verdadeiro irmão, aquele que foi vendido como escravo, eles entram em desespero. Eles ficam desesperados por terem agora estar na frente do governador do Egito, com todo o poder que José tinha, sabendo eles que tinham feito um grande mal para José. Mas o interessante foi a resposta de José. Meus queridos, fidelidade é um princípio que está guardado em nosso coração, mesmo quando tudo vai muito bem. Fidelidade é um princípio que ele não depende das circunstâncias. Fidelidade é entender que Deus está no controle de nossa vida e tudo aquilo que acontece, mesmo nos momentos de fartura, mesmo quando nos organizamos e ainda que venha a crise, Deus esteja nos guardando. Precisamos nos lembrar quem é o autor e o consumador da nossa fé. Precisamos entender que tudo o que ocorre conosco é providência divina. Devemos fazer a nossa parte, devemos administrar bem as nossas finanças, como José o fez no período de fartura. Eles economizaram, guardaram muitos alimentos nos celeiros. Quando veio o período de crise, então eles estavam seguros com toda a boa administração que eles haviam feito. Mas José ele não ficou soberbo por conta disso, ele não se orgulhou. José não aproveitou desta oportunidade para se vingar do irmão. Em nenhum momento, na mente de José, ele entendia que o que ele estava vivendo era fruto apenas das suas ações e das suas decisões. Mas ele entendia o grande plano de Deus. E a resposta é linda. Quando ele se apresenta aos irmãos, os irmãos morrendo de medo de serem talvez até condenados à morte, ele diz o seguinte: não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para o Egito, pois eu não vim para o Egito à toa. Eu vim aqui porque Deus tinha um grande plano. Deus me enviou para cá, antes de vós, para que pudesse salvar vidas. Deus, quando Ele nos coloca em momentos de fartura, nós precisamos nos lembrar de que mesmo em meio à bonança, mesmo quando tudo está dando certo na nossa vida, mesmo quando nós não enfrentamos problema de saúde, quando não ficamos doentes, mesmo quando temos sucesso nos estudos, quando temos sucesso no trabalho, quando tudo está dando bem, quando a família está feliz, precisamos nos lembrar que tudo isso é ação direta de Deus. Nós conhecemos muito bem a preocupação de alguns, e alguns cristãos têm medo de receber bênçãos de Deus, porque dizem, quando tudo vai bem, nós nos esquecemos de Deus. E esta é uma probabilidade. Não só quando tudo dá certo nós podemos nos esquecer de Deus, mas quando tudo dá errado, também temos a probabilidade de nos esquecer. Mas Deus, em seu infinito amor, Ele se revela a cada um de nós. E quando temos comunhão diária com Deus, quando nos aproximamos de Deus, quando em cada decisão da nossa vida, em cada ação que nós tomamos, em cada semente que nós plantamos na jornada da nossa vida, construindo o nosso futuro, construindo a nossa vida, precisamos nos lembrar que Deus tem planos e Ele realiza os seus planos em nós. Não é porque tudo estava dando certo que José se esqueceu de Deus, mas ele sabia que Deus, em sua onisciência, que conhece todas as coisas, estava concedendo as bênçãos para que ele pudesse salvar o povo de Deus, o povo da aliança de Deus. Vocês se lembram da história? Lembrando de que Jacó era filho de Isaac, que Jacó, sendo neto de Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, que está lá em Gênesis também, no capítulo 12, versículo de 1 a 3, onde Deus, ao estabelecer a aliança, ele diz para Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. José sabia do plano de Deus.
José sabia que Deus tinha um povo e que ele fazia parte do povo de Deus. Em nenhum momento ele quis a honra e a glória para si. Em nenhum momento ele deixou de se lembrar de que nos planos de Deus nós somos apenas instrumentos para glorificar o nome de Deus. E foi nesse conceito, com essa ideia, que Jesus falou aos discípulos: lembrem-se, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quando estamos passando por momentos de fartura, fiéis até quando tudo está dando certo, precisamos nos lembrar que, como instrumento nas mãos de Deus, precisamos aplicar tudo aquilo que Deus nos concede, a saúde, o tempo de fartura, o tempo de bonança, aproveitar todos os recursos financeiros que Deus nos concede, para que venhamos ser fiéis e glorificar o nome de Deus. Aí você faz a pergunta: pastor, como nos lembrar de Deus mesmo quando tudo está dando certo? Porque quando as coisas dão certo, nós não temos preocupações. E muitas vezes o ser humano ele se lembra de buscar a Deus quando as coisas estão dando errado, quando ele se sente preocupado, quando ele se sente ansioso. Mas aí eu vou contar um segredo para vocês. E na verdade não é um segredo, pois a Bíblia nos revela. Nós precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, em nossa vida, Cristo Jesus precisa ser o primeiro. Quando Jesus é o primeiro em nossa vida, mesmo quando tudo dá certo, vamos nos lembrar de que Deus está nos usando como instrumentos. Como que colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida? Quando Jesus é o primeiro, quando temos comunhão com Ele. O dever de todo cristão, mesmo quando tudo está dando certo, é todos os dias começar a sua rotina lendo a Bíblia. É começar o seu dia orando, agradecendo a Deus. Existe um segredo para o sucesso, e o segredo do sucesso está na gratidão e na confiança. Nós demonstramos gratidão a Deus quando conversamos e agradecemos, reconhecendo que tudo que somos e tudo que temos foi dado por Deus. E também demonstramos confiança em Deus quando fazemos os nossos pedidos a Ele. Muitos não têm feito mais pedidos de oração a Deus por conta de tudo estar dando certo. Tem uma boa conta bancária, um bom limite no cartão de crédito, bom carro, boa casa, bom curso. Então nós temos aquela sensação de onipotência. Mas isso não provém de Deus, porque o único que é onipotente é o nosso Criador, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, quando começamos todos os dias em comunhão com Deus, agradecendo e fazendo pedidos de oração, nós estamos demonstrando que sabemos que tudo que somos e temos provém de Deus, gratidão, esse é o segredo do sucesso. E também quando fazemos os nossos pedidos, estamos demonstrando confiança em Deus. Confiamos que quando as coisas estão dando certo em nossa vida, quando as coisas estão indo bem, é a ação direta de Deus. Mas aí vem aquela pergunta: pastor, e quando as coisas estão dando tudo errado, é a ação de Deus também? Isso você vai saber no próximo estudo. Mas o apelo que eu gostaria de te fazer neste momento, nesta noite, é para que você confiasse em Deus. Agradecesse pela vida que você tem tido. Eu não conheço a sua rotina, eu não conheço as suas lutas, mas eu sei que em toda luta existe vitória quando caminhamos com Cristo Jesus. E Deus tem grandes planos para você. Olhe ao seu redor. Se você tem um alimento diário, agradeça a Deus e saiba que Deus te concede o alimento diário, para que você seja um instrumento nas mãos dEle. Se você tem um bom teto, se você tem uma família abençoada, se você tem um emprego, se você está estudando, se as coisas estão dando certo na sua vida, agradeça a Deus, lembrando de que Deus está te guiando por um caminho, para que lá no fim você possa glorificar o nome de Deus. Deus está te guiando por um caminho, pois Ele sabe que você será instrumento dEle por onde quer que você passar. Meu apelo nesta noite é que você confie em Deus. Se as coisas estão dando certo em sua vida, seja fiel, agradeça, peça para que Deus continue lhe dando sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus já te deu. E com esse espírito de gratidão, você possa viver como instrumento nas mãos de Deus, como uma luz neste mundo, e que as pessoas possam ver o amor de Cristo Jesus em você. Que Deus continue te abençoando ricamente. Amém, porque as coisas estão dando certo na sua vida. Mas se não estiverem dando certo, também não se aflija, porque Deus ainda continua no controle da história do seu viver, na história da sua família. Jesus continue te abençoando ricamente.
E saiba que quando somos fiéis a Deus, no muito ou no pouco, nós estamos vivendo para a honra e glória dele. Jesus te abençoe ricamente. Vamos orar? Curve a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, neste momento, em nome de Cristo Jesus, lhe agradecemos pelo teu infinito amor, pelo sustento diário que o Senhor nos dá. Lhe agradecemos pelo teu cuidado e proteção. Lhe agradecemos pela saúde. Lhe agradecemos também, ó meu bom Pai, pela sabedoria que vem dos altos céus. Mas lhe pedimos, Senhor, que jamais venhamos nos esquecer de Ti. E sabemos que esta fé que vem dos altos céus, o poder do Espírito Santo que age em nosso coração, é aquele que nos faz lembrar diariamente de que somos filhos criados à imagem e semelhança. E é por isso que, criados à Tua imagem e semelhança, nós queremos ser fiéis a Ti, até quando tudo está dando certo. Colocando o Senhor em primeiro lugar, sendo fiel e brilhando por Ti em todas as nossas atitudes, em todas as nossas decisões. Continue a abençoar a cada amigo da igreja. Venha abençoar a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Isso lhe pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a Ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero